Levítico 21. Verso de número 16. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão, dizendo: ninguém da tua semente nas suas gerações em quem houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus, pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como um homem cego, um homem coxo, ou um homem de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado e quebrada a mão, ou corcovado, ou anão, ou tiver belida no olho, ou sarna, ou impinge, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, ou sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor, falta nele. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pode sentar, obrigado. Queridos, nós temos aqui a lei acerca do sacerdócio. E a Bíblia diz que Deus diz a Moisés para que ele levantasse Arão e a seus filhos, para eles administrarem o sacerdócio. E a Bíblia diz que Arão foi escolhido por Deus, e não porque ele era irmão de Moisés. Há quem possa dizer: não, o fulano só está porque é parente. Mas Arão foi escolhido pela vontade do próprio Deus. E a Bíblia diz que Deus determina a Moisés que Arão fosse administrar o sacerdócio. E aqui Deus está dizendo a Moisés e Arão a lei acerca do sacerdócio. Então, para ser um sacerdote, deveria ser um homem, e para ser um sacerdote, deveria ser um homem que fosse da nação de Israel. E qual era a função do sacerdote? Era aquele que ia fazer a intermediação entre Deus e os homens. Então, todo o sacrifício e tudo que o sacerdote oferecia, e tudo que o sumo sacerdote oferecia no Santo dos Santos uma vez por ano, ele oferecia, mas não perdoava pecado. Porque o sacerdote oferecia apenas cobria o pecado. Por quê? Porque eles acreditavam que iria perdoar os pecados. Então, os sacerdotes apenas ofereciam sacrifício, e o sumo sacerdote uma vez por ano fazia o sacrifício de expiação para cobrir o pecado, porque o sangue de animal não pode perdoar pecado. Ele apenas cobria o pecado do homem. Mas a Bíblia diz, lá no livro de Hebreus, que depois que Jesus, ele teve que vir como homem. Por isso disse João, aqueles que ele se fez carne, o verbo se fez carne, e ele habitou entre nós. Foi por isso que Jesus veio, que para ser sacerdote, deveria ser um humano, deveria ser um homem. Então Jesus veio, e ele mesmo ofereceu a si mesmo, porque o sangue do cordeiro, o sangue do bode, o sangue do cabrito não perdoava pecado, apenas cobria o pecado. Mas disse o escritor aos Hebreus, ele por uma só vez entrou no Santo dos Santos e ofereceu a si mesmo como sacrifício real
Oh, glória a Deus e aleluia! Por uma só vez, Ele perdoou o pecado de toda a humanidade. Oh, glória! Entrava ano, saía ano, o sumo sacerdote tinha que oferecer sacrifício pelo pecado do povo, mas Jesus não, por uma só vez, Ele perdoou o pecado de toda a humanidade. Oh, glória a Deus e aleluia! É por isso que nós estamos aqui, porque Ele perdoou os nossos pecados. E a Bíblia diz no livro de Hebreus que Ele é o sacerdote, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o eterno sumo sacerdote. Então agora Jesus é o nosso sumo. Repita comigo, Ele é o nosso sumo. Por quê? Porque sacerdote é eu e você na presença de Jesus. Eu e você somos sacerdote. Por quê? Porque no sentido espiritual nós somos sacerdotes de Jesus. E quem é o sumo sacerdote? É o próprio Jesus. Porque até o Antigo Testamento só podia chegar-se a Deus através do sumo sacerdote, que oferecia sacrifício. Mas depois que Jesus morreu, Ele quebrou esse protocolo. Agora Ele nos dá acesso. Por isso diz o apóstolo Paulo: só há um mediador entre os homens e Deus. O nome dele é Jesus. O nosso mediador não é Maria. O nosso mediador não é João. O nosso mediador não é Pedro. O nosso mediador não é pastor. O nosso mediador não é a campeira. O nosso mediador não é nenhum que é revelado. O nosso mediador é Jesus de Nazaré. Ele é o nosso mediador. Oh, glória! Pastor, então o Senhor quer pregar? Eu quero dizer nesta noite: somos todos sacerdotes de Jesus. Diga para o seu irmão aí: somos todos sacerdotes de Jesus. Somos todos sacerdotes de Jesus. Pastor, por que o Senhor leu Levítico 21? Porque se nós somos sacerdotes, então somos sacerdotes espirituais. Então, trazendo o Levítico 21 para o sentido espiritual, sacerdote não podia ser cego. Sacerdote não podia ser o quê? Cego. E o que é cego? É aquele que precisa ter visão. É aquele que não enxerga. Pastor, quem é que não tem visão e quem é que está cego? É quando alguém quer orar e o outro quer tirar as forças dele. É quando alguém quer ir para o mundo e o outro quer tirar as forças dele. O que é isso? É tá cego, tá cego. Mas quem tem visão não tira as forças de ninguém. Quem tem visão diz para o amigo e para o outro irmão: ei, ora mesmo que a vitória vai chegar. Prega mesmo que a bênção vai chegar. Agora mesmo que o milagre vai acontecer. Para ser sacerdote não pode ser cego, tem que ter visão. Só quem tem visão aí levante a mão. Ele está à procura de quem tem visão. Quem é cego não pode ver. Não é que o cego vai guiar outro cego. Outros vão cair no precipício. Mas Deus está dizendo esta noite: se não é o sacerdote na tua casa, tu não pode ser cego, crente. Tem muita gente cego por aí, tem sim. Tem gente procurando para pregar, tem gente procurando para cantar, tem gente pedindo dinheiro para todo mundo. Mas Deus está dizendo esta noite: ei, cego, eu quero te dar visão, eu quero estabelecer a tua visão. Sacerdote não pode ser cego, sacerdote tem que ter visão. Quem tem visão não tira as forças de quem não tem. Porque quem está cego quer impedir que os outros vejam. Eu vou ajudar o pastor e o outro diz: deixa de ser besta, não ajuda o pastor não. Ele que sofre para lá. O que é isso? É cego. Agora, quando nós temos visão, a gente serve de inspiração para os outros.
Lembra de Caleb e Josué? Eles fizeram calar os 9 espias, porque onde foi espiar a terra, e todos os 9 disseram: ei Moisés, jamais nós vamos conquistar essa terra, os homens são gigantes, os homens são poderosos. E eles disseram: olha Moisés, deixa pra lá essa terra, nem tem tanta comida lá, nem tem tanto mel pra nós lá, desiste disso Moisés. E a Bíblia diz que Josué e Caleb olhou para Moisés e disse: ei Moisés, nós supamos animosamente e nós vamos construir a herança. A terra é nossa, a terra é nossa. O que é isso? É crente de visão, é sacerdote de visão, é sacerdote de visão, é sacerdote de visão. Crente que não tem visão é sacerdote sem visão. E o pastor Davis diz: olha, bora arrumar o dinheiro para comprar o terreno. E ele diz: a gente vai acabar o ano, não comprar nada. Está sem visão. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para receber a tua visão. E hoje tu vai para Deus. Vai enxergar os espirituais. O que você não acreditava vai passar a acreditar. O que você não cria vai passar a crer. Olha a basura de Candarábia. Quem crê que ele vai mandar você para restabelecer a tua visão? Olha a basura de Candarábia. Ele está te devolvendo a visão. Glória. É por isso que a Bíblia diz que Jesus disse para João: avisa a igreja de Laodiceia que compre comigo para que eles possam ver. Oh, glória! Por que Jesus falou isso para a igreja? Porque na cidade de Laodiceia era uma cidade que fabricava-se colírio. Então, Jesus sempre vai usar o nosso cotidiano. E Jesus está dizendo para ele: assim como a cidade de Laodiceia é rica, ganharam muito dinheiro por fora do colírio, assim eu estou dizendo que o melhor colírio é que Deus está nos olhos.